preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer.
Quero estender o meu cordial boa noite a todos que estão nos acompanhando e que este momento que estamos utilizando para adorar o nosso Deus possa chegar até a sua vida, ao seu coração, aos seus planos de vida, enfim, tudo aquilo que nós necessitamos. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade e que você, seus amigos, possam acompanhar esta mensagem de fé e de esperança que estamos realizando durante esta semana em que comemoramos a Semana Santa, o período em que antecedeu os momentos de tristeza com a morte de Cristo Jesus, mas também de alegria pela sua ressurreição. Que o Espírito de Deus possa estar com você e que cada um de nós possamos aproveitar esses momentos para podermos receber o Espírito de Deus na nossa vida, mas também expressar a nossa adoração a Ele em todo o nosso coração. Se você puder, feche os seus olhos, nós vamos orar para que Deus possa abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, porque vamos estudar a Sua palavra e é ela que precisa falar ao nosso coração. Bondoso Deus, eterno Pai, te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos com liberdade para estudarmos um pouco mais a Tua palavra. Obrigado porque temos estudado a Tua palavra e ela tem falado ao coração de muitas pessoas. Mais uma vez te suplicamos que o Teu Santo Espírito possa abrir o entendimento das pessoas que estarão entrando em contato com esta mensagem, quer seja na sua casa, no local de trabalho, enfim, que ao ouvir esta mensagem possa sentir o amparo necessário da pessoa de Cristo Jesus. Querido Pai, queremos ainda colocar em Tuas mãos a vida daqueles que se encontram com dificuldades diversas que têm apresentado no decorrer da nossa vida, e agora com a pandemia temos ainda a enfermidade tão séria, tão grave, que tem acometido muitas pessoas. Queremos suplicar as Tuas bênçãos sobre elas segundo a Tua vontade, mas também queremos orar por aqueles que já porventura perderam um familiar, um amigo, que o Senhor possa consolar com a esperança da ressurreição que receberemos quando Cristo voltar nas nuvens dos céus. Abençoes, portanto, este momento e que a Tua palavra, ao ser aberta, possa falar ao nosso coração e nós possamos sentir a transformação que é necessária. Te suplicamos e pedimos no nome precioso de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Pois bem, nesta semana nós estamos aí estudando um tema central que é restaurados em Cristo. E a cada noite nós temos um tema a ser anunciado. Ontem estudamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, domingo de Ramos, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a figueira sem frutos. Este milagre ou este momento da vida de Jesus. Já era o segundo dia da semana, ou da última semana de Jesus no seu ministério aqui na terra. E Jesus então com os seus discípulos, na caminhada em direção a Jerusalém novamente, eles encontraram esta figueira. Nós vamos ler o texto, está lá em Marcos capítulo 11, versos 12 a 14, até o verso 21. O tema ou o seu contexto vai até o verso 26, e deixa eu só me encontrar aqui que passou uma página. Vai até o verso 33. Até o verso 33, mas nós vamos, até o verso 26. Nós vamos nos deter até o verso 21, é a leitura que vamos fazer agora, e depois então vamos percorrer um pouquinho sobre o pensamento dado ao texto do qual nós vamos ler. Marcos, capítulo 11, versos 12 até o 21, nós vamos ler nesse exato momento. Se você tiver a sua Bíblia, por favor, possa nos acompanhar. O texto diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Esse no dia seguinte se refere à segunda-feira, porque a entrada de Jesus fora no domingo, a entrada triunfal de Jesus. E se você ler os versos anteriores do capítulo 11, você vai ver exatamente isso. Que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome.
E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém, verso 15, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo a tarde, saíram da cidade. Verso 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Verso 21, então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou. Penso eu que este é um texto conhecido. Talvez não tanto, mas é um texto conhecido. E o texto fala de um dos milagres de Jesus. E Marcos, ao descrever este milagre de Jesus, ele colocou na sequência dos acontecimentos o último milagre de Jesus. Porque depois deste momento, Jesus não realizou mais nenhum milagre. Afinal, esta fora a última semana em que Jesus percorreu nesta terra. Os últimos dias, a segunda-feira da última semana, ou da semana da crucificação. O texto que nós lemos trata de dois atos aparentemente incompreensíveis de Jesus. Dois atos que não parecem ser algo comum para Jesus, e realmente não é. Tanto é que todos os milagres realizados por Jesus, ele trouxe algo para acrescentar, ou algo positivo, ou recuperar alguma coisa que havia perdido. E nesses dois atos, nesse milagre de Jesus em amaldiçoar a figueira, ele trouxe algo negativo. Eu quero tentar ilustrar este momento com uma história que aconteceu há cerca de 10, 12 anos atrás, e gostaria que você pensasse o seguinte, numa frase que às vezes nós ouvimos: as aparências enganam, ou as aparências podem enganar. Em um programa de televisão da Grã-Bretanha, este programa tem um formato daquele de apresentar ou de buscar novos talentos. E eles então tinham este formato de programa. 3 apresentadores e julgadores, juízes daquelas apresentações. Então eles decidiam quem passavam para a próxima fase e quem eram desclassificados. E diz a história que um dos juízes, por nome Simon Cowell, tinha um nível de exigência muito elevado. Em alguns momentos, naqueles candidatos ou naqueles novos talentos que iam se apresentar, ele usava de palavras duras, de críticas, e às vezes rebaixava inclusive os candidatos por não alcançar o grande padrão de exigência pelo qual ele prezava. Em um dado momento, foi chamado uma nova candidata. E olha a qualificação ou as características dessa candidata. Era uma mulher escocesa, 47 anos, desajeitada e sem beleza para os padrões exigidos. Seu cabelo era grisalho, fino e sem estilo. Estava acima do peso e sua história era um tanto triste. Ela era a caçula de 9 irmãos, sempre considerada como lenta por seus professores e por seus colegas quando estudava. Ela passou a maior parte de sua vida cuidando dos seus pais, que eram idosos e doentes. Ao explicar que seu sonho era ser uma cantora profissional,
O público presente riu de sua ingênua aspiração. Todos estavam prontos a deixá-la ser envergonhada pela sua apresentação e assim deixar que outro participante pudesse mostrar seu talento. A plateia, os apresentadores ou os juízes, os julgadores, ao vê-la entrar no palco, com estas características, viram nela a impossibilidade de possuir algum talento. Eu gostaria que você acompanhasse comigo parte da apresentação desta candidata ou desta caloura aos 47 anos. Se você puder, acompanhe aí comigo. I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine something like Page. that. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from Les Miserables. Okay. Big song. Yeah? Yes. I dreamed a dream in time gone by. When there was time life was giving. Didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. I was young and unafraid. When dreams are made and used and wasted, there was no answer to be made. Realmente confirmam esta frase: as aparências podem enganar. Susan Boyle. Depois desse dia, um grande sucesso foi apresentado em sua vida. Susan Boyle realmente, com a sua aparência pessoal, física, a sua parte exterior, não apresentava nenhuma expectativa positiva. Mas quando colocou o seu talento, quando colocou a sua voz aplicada sobre aquela bela melodia, ela transformou o pensamento, o sentimento, a visão daqueles que estavam ao seu lado. Felizmente, para Susan Boyle, as aparências que enganavam, agora transformou-se em algo positivo. E olhando para esta condição das aparências, é que nós vamos estudar o texto desta noite. O texto que nós lemos logo então. O que Jesus viu naquela figueira? Eles estavam agora indo em direção a Jerusalém. E diz que Jesus teve fome. O motivo, eu não sei se era a hora do almoço ou se ele não havia tomado de jejum da manhã. Mas o fato é que chama a atenção para a situação daquele momento que Jesus teve fome. E quando ele levantou o olhar, e é uma planta, uma árvore comum naquela região, as figueiras, Jesus viu uma figueira. E obviamente existiam outras figueiras ali, o que nos leva a compreender, ou pelo menos a imaginar, que as outras figueiras não possuíam folhas. Porque Jesus dirigiu, a ideia do texto é que Jesus foi em direção a esta figueira que estava com folhas. Aquela figueira com folhas chamou a atenção de Jesus. E um dado interessante é que as figueiras, elas têm uma particularidade na produção dos seus frutos. Ela primeiro produz os frutos para depois então nascer ou ter as suas folhas, para ela ficar possuída de folhas. E naquele instante ou naquela condição é que cria a expectativa de que uma figueira com folhas, ela também possui frutos. A figueira com folha indica a condição de possuir frutos. E Jesus então foi em direção à figueira. Mas um aspecto interessante do texto, e Marcos deixa bem definido.
Jesus sabia que não era o período da safra, ou o período que produzia figos. Jesus sabia desse detalhe. Jesus sabia, conhecia perfeitamente esta circunstância. No entanto, o texto diz que Jesus fora em direção àquela figueira. E chegando lá, ao abrir as folhas, ao olhar para os seus galhos, ao olhar para o seu tronco, não encontrou nenhum figo. Não viu figo ali. E Jesus então se afastou, quem sabe alguns passos, olhou para a figueira e os discípulos começaram a olhar para Jesus e viu então Jesus dizendo as palavras do verso 14: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Figueira havia dado a ideia, ou dado a entender, a aparência da figueira é que possuía frutos. Alguns estudiosos, alguns teólogos inclusive, dizem que a figueira, quando ela está crescendo as suas folhas, os seus figos já estão em condições de ser alimentados ou de ser comidos. Mas ainda quando as folhas estão na sua fase adulta ou pronta ali na figueira, ela ainda possui figos. E esses figos vão amadurecendo ao longo do período. E poderia, quem sabe, ter alguns figos ali, mas não foi isso que foi encontrado. Mas Jesus agora, então, diz para a figueira: nunca, jamais alguém coma fruto desta figueira. E este é um aspecto que nos causa alguma condição de dificuldade de compreender por que Jesus pronunciou, ou por que Jesus destinou agora uma maldição à figueira em vez de bênção. Porque todos os demais milagres de Jesus sempre concedeu bênçãos às pessoas que precisavam de auxílio, de ajuda. Todos os outros milagres de Jesus, onde não havia vida, Jesus recuperou, recobrou, deu nova vida. Onde não havia visão, Jesus deu a visão. Onde não havia capacidade física para caminhar, Jesus recuperou a sua capacidade, curou as pessoas que assim estavam. Afinal, esta era a condição, ou este era o propósito de Cristo vir a este mundo. Lá em São João capítulo 10, a Bíblia diz que eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Esta é a condição, esse é o motivo pelo qual Jesus deixou o céu e veio a esta terra para nos dar vida. Por que Jesus, então, amaldiçoou a figueira? Até podemos imaginar, se Jesus tinha ou teve este poder para colocar uma maldição na figueira, ele poderia ter o poder de olhar para a figueira e dizer: olha, não tem frutos, mas nasçam frutos na figueira. E com certeza, se Jesus tivesse assim feito, teria nascido frutos na figueira. Por isso, é um texto que não é de fácil compreensão, olhando para as condições em que Jesus estava naquele instante. E Jesus então olhou para a figueira, colocou a maldição nela, e os discípulos ficaram olhando, mas não entenderam muita coisa. E Jesus continuou a caminhar e os discípulos também. E olha, devido a este milagre, ou a esta condição da figueira, olha, um famoso escritor ateu, Bertrand Russell, ele diz que este é um dos motivos pelos quais eu não consigo me tornar um cristão. Olhou para a figueira, e Jesus colocou na figueira a maldição, sendo que alguém que teria a responsabilidade de transmitir, de colocar no coração das pessoas o amor. E ele diz que esse é um dos motivos pelos quais eu não consigo me tornar um cristão. Mas
Jesus saiu dali, não disse mais nada aos discípulos e continuaram a caminhada. E a partir do verso 15, agora então, Marcos dá uma pausa. Ou Marcos parece que não conclui este momento da maldição lançada por Jesus sobre a figueira. A figueira somente possuía aparência. Aparência de ter frutos, mas não possuía frutos. E olha agora então, Marcos dá uma pausa neste acontecimento, ou neste milagre de Jesus, e volta agora para um outro acontecimento. Isto, dentro da literatura ou dentro do contexto estudado, é que um acontecimento está ligado ao outro. E Jesus então agora vai em direção ao templo. E chegando lá no templo, Jesus encontra um templo magnífico. Um templo que foi construído segundo as ordens e as determinações divinas. Um templo que mostrava a sua imponência e a sua grande beleza. Um templo que fora criado com um propósito ou com uma ferramenta para que pudessem conhecer o Deus do templo. O templo onde todas as liturgias, todas as práticas, todas as programações ali sendo realizadas, os sacrifícios, era para que todas as pessoas que ali chegassem pudessem ver naquele momento a presença de Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Quando Jesus chegou ali, o que ele viu foi um lugar transformado, um lugar modificado. Apesar da sua beleza, apesar da sua imponência, Jesus não conseguiu ver a presença de Deus ali. E ali ele viu bancas de negócios. Ali ele viu pessoas tentando vender os seus produtos. E o pior que isso, não só vendiam, mas extorquiam aqueles que vinham para apresentar uma adoração. Jesus então, naquele instante, ficou, não sei se seria esta palavra, mas ficou decepcionado. E o pior é que não era só as pessoas que estavam ali usufruindo deste local que era separado, era dedicado, ou pelo menos devia ser separado e dedicado para a adoração a Deus. O templo era tão imponente com a sua magnífica construção, o seu pátio amplo. Diz que o pátio do templo possuía cerca de 5 estádios, campos de futebol. E ali, dentro daquele período de adoração, porque era a semana da Páscoa, ou eles seguiam para o templo em Jerusalém para comemorar a Páscoa. E ali apareciam um grande número de pessoas. E no tema de ontem, nós vimos que uma população de 30 mil habitantes, ela crescia para cerca de 200 mil. E os estudiosos dizem que durante a celebração da Páscoa, era oferecido pelo menos 200 mil carneiros em sacrifício no altar do templo. Aquele era um lugar que devia ser conhecido por todos. Aquele era um lugar que deveria ser requisitado por todos com a sua presença, pelo fato de poder encontrar a Jesus, pelo fato de poder encontrar o Salvador, aquele que viria para salvar toda a humanidade. No entanto, aquele lugar foi transformado num ambiente de terrível transformação de pecado. Um ambiente em que as pessoas eram desonestas, não tinha mais os rituais, aquilo que era praticado tanto pelos líderes que eram responsáveis por administrar os sacrifícios, aquilo que era representado no templo, também estavam praticando um ato de pecado. E agora não mais interessava
as aplicações ali, mas aquilo que eles buscavam. O templo se tornou vazio, porque não encontraram a Cristo, não encontravam o Salvador mais no templo. O templo era apresentável, boa aparência, mas a aparência enganava. Quando Jesus chegou ao templo, era para que encontrassem Deus, para que Deus estivesse presente. E, no entanto, estava ali presente pessoas egoístas, pessoas avarentas, pessoas desonestas, praticando tudo aquilo que não devia ser praticado no templo. Aparência muito boa, mas não tinha o propósito, não tinha o objetivo que o templo fora construído. O templo era para que pessoas pudessem ter adoração sincera, pudesse ter um povo compassivo e justo. E, no entanto, Jesus não encontrou isso ali. E foi nesse instante que Jesus, então, usou, quem sabe, de uma aparência transformada, de alguém que está rude, de alguém que está rancoroso. E o texto diz que Jesus, então, agora foi em direção àqueles cambistas. Começou a jogar as mesas para o chão, começou a espalhar tudo aquilo e com um chicote passou a expulsá-los daquele ambiente. E Jesus cita então aqui a partir do verso 17, um texto lá de Isaías e de Jeremias. E Jesus disse: olha, esta casa, ou a minha casa, será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Já eram palavras destinadas lá, profecias lá de Isaías, profecias de Jeremias. E Jesus agora então as repete, dizendo da sua confirmação. O templo que com a sua imponência, com a sua beleza, com a sua magnitude, que era para a adoração, transformou-se, como Jesus disse, num lugar onde se reuniam os ladrões. E aproveitavam a palavra de Deus, aproveitavam o momento da Páscoa, aproveitavam as grandes reuniões para extorquir, para aproveitar de pessoas com necessidades. Tinha aparência, mas não apresentava frutos. Enganavam as pessoas com a imponência do templo, com tudo aquilo, as ornamentações que eram destinadas para uma adoração justa e sincera, fora transformada no lugar onde pessoas injustas, com falta de sinceridade, aplicava tudo aquilo nas pessoas. A parábola, o sacrifício, o milagre de Jesus em relação à figueira está diretamente relacionada. E quando nós compreendemos a intenção de Jesus ao olhar para a figueira e não colocar nela figos, mas dizer: desta figueira ninguém nunca jamais comerá seu fruto, é para mostrar para as pessoas e para os discípulos que estavam com eles que quando eles chegassem no templo, a imponência, a aparência era somente um engano, era um engodo. A apresentação do templo não tinha nenhum significado sem a prática da adoração, sem a prática do sacrifício e do culto sincero. A entrega verdadeira, o compromisso assumido para a remissão dos seus pecados. Rituais vazios, sem compromisso. E a maioria dos líderes que ali estavam tinham agora outros propósitos. Quando Jesus entra no templo e vê toda aquela situação, ele então expulsa todos dali. Ele agora coloca todos para fora, dizendo que este lugar não é para esse tipo de acontecimento. Jesus estava dizendo que somente a aparência, somente o exterior não serve. Não serve. Por isso que as aparências enganam. Há muitas pessoas que têm a aparência de serem bons cristãos,
têm a aparência de serem aqueles dedicados e que têm um relacionamento pessoal com Cristo, mas que no fundo, que atrás da parede, e quando ele se encontra sozinho, ele não tem feito aquilo que é o compromisso de um cristão ao estar ao lado de Cristo Jesus. Vive de aparências, é somente o exterior, aceita as transformações, as mudanças que o mundo nos proporciona, e ele não tem um compromisso visível de estar ligado à videira que é Cristo Jesus. Por isso que o próprio Cristo disse: eu sou a videira, vós são os galhos, os ramos. Aquele que está ligado em mim produz frutos, aquele que não está ligado em mim não produz frutos. A grande indicação é que, como cristãos, nós precisamos apresentar uma boa aparência como cristãos. Nós precisamos apresentar algo que seja transformador, mas isso não é suficiente. Vir à igreja, pregar, falar para os outros que eu sou um cristão, não é suficiente. Os meus atos é que tem que dizer mais forte da minha vida, do meu cristianismo, não somente a minha aparência exterior. A igreja, o templo, tem a sua função, a sua beleza é importante para a adoração, mas somente o templo, com qualquer outra função sendo realizada no templo, não passa de uma casa de shows. E nós temos visto muitos líderes, muitas pessoas com até certa influência, tendo somente aparências, tendo somente o exterior, e o interior, que é o importante para o reconhecimento da entrega que nós precisamos fazer para Deus, não encontra-se nesta pessoa. A figueira é uma representação de que as aparências enganam. E o ato de Jesus agora de amaldiçoar a figueira é uma demonstração que Jesus não aceita uma vida cristã de aparência, uma vida cristã exterior. E os discípulos ficaram assustados quando saíram do templo com a atitude de Jesus, porque isso não era comum da parte dele. Jesus não usava esse método para mudar alguma coisa ou para conduzir para o lado correto. Não era o método de Jesus. E Jesus então agora, o templo ficou vazio, todos saíram dali. E com aquela ação de Jesus, de abandono ou de excluir todas as pessoas que estavam no templo, ele estava ali também antecipando a profecia de que um dia o templo seria destruído. Ele estava também mostrando aos discípulos ou aos frequentadores do templo de que, se não tivesse o cuidado devido, aquele lugar não mais existiria. E passou-se o tempo e nós vemos que pela história, Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, e assim como Jesus anteveu ou preveu, tudo isso aconteceu. Saíram do templo já no período da tarde, e eles então voltaram na mesma direção que havia vindo. E eles então voltaram para aquela mesma direção, e diz aqui que já no final da tarde eles estavam deixando Jerusalém. Eu não sei se eles dormiram em algum lugar, não sei se eles, qual foi este período que ali passaram, mas nós podemos ver que ali no verso 20, diz assim o texto: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Já era no dia seguinte, na terça-feira. E quando eles voltaram, e eu imagino que os discípulos haviam até esquecido do acontecimento daquela figueira. Mas quando eles se aproximaram e passaram por aquele local, Pedro olhou para a figueira e disse: mestre, olha só o que aconteceu com aquela figueira que o Senhor amaldiçoou. Secou as suas folhas, secou o seu
caule, o seu tronco secaram-se até as raízes. Ela realmente morreu, já não tem mais figueira. A figueira deixou de existir, ela secou-se até a sua raiz. Pedro, que era um daqueles mais afoitos pelas circunstâncias, e Pedro então, quem sabe, perguntou para Jesus: mestre, por que isso aconteceu? O acontecimento aqui é a indicação de que nós não podemos ter uma vida artificial, uma imitação de um cristão, porque Jesus não aceita essa farsa. Jesus não aceita o engano. Ele aceita aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus aceita uma entrega completa. Jesus aceita aqueles que são sinceros. Uma entrega inteira para Cristo Jesus. Nós passamos a seguir a Jesus quando não permitimos que as coisas boas sejam mais importantes do que Jesus. Isso aconteceu com o templo. O templo era um lugar especial, um lugar bom, um lugar determinado para aquele fator que era adoração exclusiva a Deus. No entanto, eles colocaram o templo mais importante do que o próprio Deus. Eles colocaram no templo maior importância do que a presença de Deus no templo. E por isso a desaprovação de Jesus com as pessoas que ali estavam. Se nós continuarmos lendo o texto, a partir do verso 22, Jesus está dizendo que a nossa necessidade, ou a condição para não sermos imitadores do cristianismo, a não sermos enganadores do cristianismo, nós precisamos ter um fator preponderante na nossa vida. E ali então Jesus olha para Pedro e diz, ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. A fé é este veículo, a fé é esta ligação que nós precisamos ter em Deus. A fé é este compromisso assumido com Deus. Apesar de não podermos vê-lo pessoalmente, apesar de não podermos tocá-lo fisicamente, mas nós podemos sentir pelos olhos da fé. Nós podemos sentir o apreço que Deus tem destinado para cada um de nós, os seus filhos. E Jesus então agora fala da fé, que deve ser atribuída ou administrada somente a Deus. Fala agora também da oração, da forma como se deve orar. E ele ali então faz esta ligação entre a fé e a oração. E ele diz, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou se a tua fé possa ser a menor possível, mas se for uma fé genuína, uma entrega completa a Deus, você pode olhar para aquele monte e ele ser transportado para as profundezas do mar. Você pode pedir tudo aquilo que você pedir em meu nome, isto será feito. E é claro que Jesus estava usando uma forma exagerada do princípio ali para nós entendermos a compreensão da necessidade da fé. Qual é a necessidade que eu tenho de pegar um monte e orar para Deus e para que Deus jogue aquele monte no mar? O que eu vou construir? O que eu vou conseguir com isso? Não era este o motivo da instrução ou daquilo que Jesus estava dizendo. Outros dizem que o motivo pelo qual Jesus usou o monte era o único monte ali da região. E aquele monte era onde havia sido construído o templo. O templo estava sobre o monte. E Jesus usou esta comparação, esta metáfora, de que o monte seria jogado nas profundezas do mar, dizendo que o templo seria destruído, porque ele não estava atingindo o propósito e o objetivo da adoração. O que Jesus estava dizendo, que a fé é mais importante que o templo, que a fé precisa ser operante e produzir frutos. A fé é mais importante do que a religião. A fé é mais importante do que líderes. A fé é mais importante do que aquilo que às vezes nós queremos colocar como princípio.
A fé encontrada na pessoa de Jesus Cristo é aquilo que nos capacita a termos a lealdade, a nos tornarmos justos, a nos tornarmos praticantes e a produzirmos obras eficazes na nossa vida como cristãos. O grande ensejo daquilo que Jesus estava ensinando e os dois acontecimentos, a morte ou a maldição da figueira e como Jesus expulsou as pessoas que estavam ali no templo, é para indicar que a adoração, a fé na vida do cristão tem maior validade do que frequentar uma igreja, do que ser um líder de igreja, do que ser alguém que aparentemente tem uma boa conduta cristã. O mais importante é aquilo que nós temos dentro do nosso coração em relação ao conhecimento e a prática da religião ou da entrega em Cristo Jesus. Esta é a importância que Jesus estava pregando. E para que nós pudéssemos ter a compreensão mais profunda da atitude de Jesus no templo, ele usou aquela figueira. E não foi o propósito de Jesus deixar com que nós tenhamos em mente algo negativo, algo malicioso da parte de Jesus, mas muito pelo contrário, uma advertência de que quando nós aceitamos a Cristo Jesus, não é possível viver de aparências. Não é aceitável para Cristo Jesus viver uma vida de engano, uma vida exterior. Ela precisa ser interior, porque quando nós temos a vida de entrega, de fé em Cristo Jesus, interiormente, sem dúvida, as consequências na nossa vida exterior ou na nossa aparência será uma vida de reconhecimento que Deus é a prioridade na nossa vida. Que Deus possa ajudar a você e a mim a sentirmos esta advertência de Jesus e transformar a nossa vida. Se porventura até hoje temos aceitado superficialmente a Cristo Jesus, precisamos reconsiderar a nossa entrega e fazer então uma entrega completa. Que Deus possa ajudar você e a mim a sentirmos a presença de Deus cada dia no nosso viver. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Gostaria de orar com você para que o Espírito de Deus ainda pudesse ajudar. E não esquecer que nesta semana nós estamos adorando a Deus através dos estudos, através das mensagens, através dos louvores, para que possamos realmente reconhecer que precisamos inteiramente da pessoa de Jesus Cristo. Reconsagrados, recuperados, restaurados em Cristo Jesus deve ser a nossa meta. Amanhã à noite nós teremos um novo programa, teremos novas mensagens e você é sempre o nosso convidado. Que o Espírito de Deus possa estar sobre você. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Pai, te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio e pelo momento em que o Senhor utilizou para mostrar que a fé é superior, é mais valiosa do que apenas tradições, costumes, práticas culturais e religiosas, mas acima de tudo que a fé possa ser necessária e suficiente para termos uma vida de entrega, de completa confiança, de completa certeza que o Senhor pode fazer na nossa vida. Abençoa, Senhor, a cada filho teu, os amigos que estão em casa, os irmãos, a tua família, que cada um de nós possamos reconhecer que precisamos ter uma vida interior, uma vida de completa aceitação daquilo que o Senhor nos ordena e, consequentemente, o nosso exterior estará apresentando também a beleza de Cristo Jesus. Conduza-nos aos teus pés, perdoa-nos mais uma vez, te pedimos, e acompanhe também aqueles que estão enfrentando todas as dificuldades. Te pedimos porque cremos no sacrifício precioso de Cristo Jesus hoje e sempre. Amém. Queremos convidá-lo para que esteja conosco amanhã. Queremos agradecer também por sua presença. Todos possam ter uma feliz noite.
é sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. Porque Deus nunca desistiu de mim. Ele sempre me amou. Eu vivia em La Paz, eu ainda era jovem e eu tinha uma esposa a qual eu amava muito, amava mesmo. E com essa esposa eu tive 3 filhos. E nessa época, quando já tínhamos os filhos, ela me traiu. Porque eu só trabalhava. Eu pensei que o dinheiro supriria o amor. Nesse tempo, meu irmão vivia em São Paulo. E nos comunicamos. Ele aqui em São Paulo me disse: meu irmão, tá tudo bem? E eu lhe disse: não tá nada bem. Puxa, então vem imediatamente para cá, traz a tua família, aqui vai melhorar, porque o ideal é estar bem com a família. E assim terminei juntando dinheiro e fui para lá e pensei: vou buscar a minha esposa e os meus filhos, e os trouxe para São Paulo. E assim, nesse plano eu fiquei, consegui uma casa, abrimos uma oficina e trabalhávamos juntos. E o que aconteceu? Outra vez ela me traiu. Aí acabou. Realmente eu não podia aceitar isso. Não aceitava mesmo. E aí eu novamente entrei no vício. E esse vício me derrubou totalmente. Finalmente eu comprei um teclado. Já era tanto o sofrimento que eu agarrava o teclado, tocava, e um dia o meu irmão me disse: nossa, como você toca lindo, Deus está te chamando. Não sei, e aí ele me falou muitas coisas e eu lhe disse: tá bom, irmão, eu aceito. E aceitei. E eu pensei que nesse período que eu frequentei a igreja Assembleia de Deus, eu era capaz de dar um estudo bíblico. E um dia, por acaso, por coisas de trabalho, eu me encontrei com uma adventista. E ela me perguntou: você é cristão? E eu disse: sim, sou cristão. Poderíamos estudar a Bíblia? Sim, podemos estudar, eu te dou estudos, eu disse. E chegou o dia do estudo com aquela senhora. Então, irmão, vamos começar? Tá, sobre o amor de Deus. Eu abri a Bíblia e disse que Cristo morreu por nós crucificado, que Deus nos ama tanto, e também diz neste lugar textos que ela me mostrou que eu li que não havia lido até aquele momento. E abriu meus olhos. Esse dia a venda dos meus olhos caiu. Aí eu lhe perguntei, pois ainda não havia perguntado, de que igreja ela era, onde era a sua igreja. Quando cheguei lá, amigo, nossa, que surpresa eu levei. Todos os irmãos saíram, me abraçaram, me cumprimentaram, e outro, como um conhecido, como se por anos eu pertencesse a essa igreja. Eu quero me batizar. Eu quero pertencer a esta igreja. Querido amigo, querido irmão, o que você faz neste mundo, o mundo te julga, o mundo não te perdoa. Mas, se você pecou e pede perdão, Deus te perdoa. Você quer isso também? Então aceite a Cristo. Já é hora. Não há tempo a perder, porque o tempo é curto.